Santos 1, São Paulo 0. Tem aqui alguns números da partida. Posse de bola, o São Paulo teve mais, 56 contra 44 do Santos. Grandes chances, 2 do Santos, 1 do São Paulo. Total de chutes, 19 do Santos e 4 do São Paulo. Mas no gol esse número muda muito. No gol foram 4 do Santos e apenas 1 chute do São Paulo no gol durante os 90 minutos. E temos aqui também as defesas dos goleiros. 1 do goleiro santista, 3 do goleiro São Paulino. Alguns números pra gente analisar desse Santos 1, São Paulo 0. Falávamos isso antes do jogo, Flávio, que o Santos tinha uma grande chance de fazer valer o mando de campo e a fase do São Paulo, que é uma fase hoje boa no Campeonato Brasileiro, porém que hoje jogou com time reserva pensando na Libertadores. Então o Santos conseguiu juntar, digamos assim, o útil ao agradável, jogando em casa e pegando um adversário completamente reserva. E com um placar mínimo, conseguiu os 3 pontos, Flávio. Foi muito precioso para o Santos esse resultado. E o Santos foi melhor mesmo. Até pelos números que você mostrou, o time do Santos atacou mais, tentou mais. Mas foi um jogo assim de... Como quase sempre tem acontecido, um jogo muito lateral, né? Um jogo... A verticalidade do jogo aqui tá muito complicada. Então o Santos, quando teve posse, principalmente no primeiro tempo, ele jogava muito pelos lados do campo, chutava muito pouco. Só nos minutos finais é que ele atacou mais, que aí o Henrique fez 3 defesas que a gente citou e que você citou aí também. E depois, quando o Santos faz o gol, o São Paulo sai um pouco mais e da mesma forma o São Paulo toca muito lateralmente. Não consegue chegar, não consegue finalizar, tem muita dificuldade. Então foi um jogo de poucas oportunidades reais. O Santos teve um pouquinho a mais do que o São Paulo, acabou aproveitando melhor. E o resultado acabou sendo absolutamente justo. Mesmo quando o Crespo fez algumas alterações, não mudou a cara do jogo. Quase sempre o Santos foi mais perigoso. O São Paulo teve mais posse de bola, mas com pouquíssima efetividade. 53% de posse de bola cestou, com uma finalização perigosa, ou seja, absolutamente ineficiente. E essa opção do técnico Hernan Crespo de colocar a campo um time reserva, você gosta, acha que é razoável para o São Paulo? O que você pensa sobre isso, Flávio? Acho que o São Paulo não tem muito a pleitear no Campeonato Brasileiro. Ele está mais ou menos onde ele vai ficar, entre o 5º e o 10º, ele não tem time para ir além disso. Então ele já está resolvido em termos de Campeonato Brasileiro. Quando está muito mal, ele pode até correr risco de rebaixamento. Quando está muito bem, ele tenta uma vaga na Libertadores. E tem a ótima oportunidade de conseguir chegar à semifinal da Libertadores, que seria um feito extraordinário. Então vale sim, tinha que poupar o que pudesse, até porque o elenco de São Paulo, eu falo sempre, não é um elenco linear, mas por no nível baixo. É um elenco 5,5, 6. Com exceção do Lucas e do Oscar, mas os dois não tinham a menor condição de jogar. Então é mais ou menos linear. Você olha o time que jogou hoje, então você teve uma zaga Sabino e Rafael Tolói. Será que é muito pior do que Arboleda e Alan Franco? Aí você teve o Wendel e Enzo Dias. Muda muita coisa? Não muda muita coisa. Então, sabe, e mesmo lá na frente, não tem nada assim não tem ninguém no São Paulo, de novo, exceção feita ao Oscar e a Lucas Moura, que pode fazer a diferença. Tem um goleiro, né, que era, o goleiro é muito inferior. O menino se virou bem, foi bem hoje, não teve muito problema, não. Então, é mais ou menos linear, não tem mesmo ritmo de jogo e tal, mas jogou o Alisson, jogou o Luciano uma boa parte do jogo. Então, o Luan tá merecendo uma chance, não é o Pablo Maia, tá inferior, mas não comprometeu também. Enfim, o São Paulo é um time médio, que está fazendo uma campanha média, que é o que ele dá para fazer, e está com uma boa chance de ainda passar para semifinal da Libertadores. Isso sim, alguma coisa que ele pode tentar sonhar e lutar muito por isso. Guilherme Nápoles, e essa opção do São Paulo por ter um time reserva hoje, como o Flávio citou, além de ter um time reserva, muitos jogadores estão fora. Os casos aí mais emblemáticos, o Lucas e o Oscar, mas tem ali já há algum tempo, né, um tempo maior, André Silva, Caleri, outros jogadores. Hoje não tinha também o Tapia, suspenso, não tinha o Cédric Soares com uma virose. Então, assim, realmente
tinha as peças ausentes. E aí o Flávio falou que Cédric Soares pro São Paulo. O Tapia, meu Deus do Tapia céu. são desfalques pro Santos, né? Era bom que eles tivessem jogado pro Santos. Diga, Nápoles. Sobre a escalação hoje do São Paulo, que é um pensamento que muda muito, né? Da análise fria para análise do torcedor. O torcedor, claro, vai ter foco na Copa Libertadores na quinta-feira, que é o grande jogo do São Paulo nessa semana, por mais que o Sansão seja um clássico, pro torcedor a vaga na semifinal da Libertadores é muito mais importante. E é uma chance real do São Paulo de fazer 2 gols diante da LDU jogando dentro de casa. Sem a altitude, a LDU é um time muito fraco, muito inferior ao São Paulo. Na altitude, se não fossem erros individuais, o São Paulo poderia ter saído com um placar melhor. Porque criou oportunidades. O Luciano perdeu 3 gols inacreditáveis, cara a cara com o goleiro. Um jogador com o status que ele tem no São Paulo, que pra muitos é ídolo, ele tem que fazer o gol, pelo menos um dos 3. Um já estaria ruim. Se você tem 33% de aproveitamento, significa que a coisa já não tá boa. 50% já seria um pouco melhor. E aí... Guilherme Silva é foda. Enfim. E aí, além disso, o Rigoni perdeu gol, Ferreirinha perdeu gol. São jogadores que não podem perder gol. É inacreditável o São Paulo ter perdido tantos gols. E aí, lá atrás, o Ferrarese fez de tudo para eliminar o São Paulo nas oitavas. 2 pênaltis diante do Atlético Nacional. Foi mal de novo contra a LDU. Ele entregou a bola pra LDU, pro ataque, pro segundo gol. Então, o São Paulo, que precisa muito desse jogo contra a LDU pela Copa Libertadores. É muito mais importante do que o jogo de hoje, por exemplo. E aí foi o que o Flávio citou. Alguns jogadores aqui, desculpa, gente, o Tolói é um jogador que jogou 10 anos em alto nível no futebol da Europa, na Itália. É um jogador que tem status para chegar na quinta-feira e jogar. Assumir a responsabilidade e jogar. O Wendel é mais jogador que o Enzo Dias. No São Paulo ainda não conseguiu se firmar. Então é um time do São Paulo que de fato tinha bons jogadores. O Alisson até outro dia era titular. O Rodriguinho é um dos melhores jogadores da era Crespo no São Paulo. Então é um time que poderia ter feito um pouco mais diante do Santos. E passa essa impressão mesmo quando o São Paulo joga com o time reserva, o São Paulo joga muito menos do que poderia entregar. Eu entendo que a dupla Dineno, Tapia, são jogadores abaixo do nível. Mas hoje tinha o Ferreirinha lá na frente. O Ferreirinha perdeu um gol com 3 minutos de jogo. Então o São Paulo deixou a desejar hoje mais uma vez contra o Santos na Vila Belmiro. Tem esse detalhe, né, que o Nápoles chamou atenção e foi assim também contra a LDU, que o time até cria, contra a LDU teve chances, porém desperdiça. O Luciano contra a LDU foi um exemplo disso. Então esse poder de efetividade às vezes carece, né? O São Paulo fica atrás. Vamos fazer aquela brincadeira que a gente fez no Canelada aqui com o Nápoles? Acho que é interessante. Pode. Se nós fôssemos apostar São Paulo e LDU, jogo simples, né? Você apostaria no São Paulo? No Morumbi? Eu e você apostaria no São Paulo? Depende, pra classificar ou pra ganhar o jogo? Não, esquece, um jogo normal, São Paulo e LDU. São Paulo e LDU. Como se fosse o Campeonato Brasileiro, né? pontos corridos. Apostaria. Você me daria 2 gols de lambuja? Já começa a ficar difícil. Você entendeu qual é o problema? Esse é o problema. Então, qualquer um apostaria no São Paulo contra a LDU, ok. Mas dando 2 de lambuja já fica mais complicado. Um exemplo, né, Flávio? Há 2 anos atrás, São Paulo e LDU já se enfrentaram na Copa Sul-Americana. O Zubeldia era o técnico da LDU. O São Paulo saiu perdendo por 2-0, conseguiu diminuir o placar, um gol marcado pelo Lucas. E aqui no Morumbi, sofreu para ganhar de 1-0 para levar para os pênaltis. É muito no limite. O discurso era o mesmo. A LDU, sem altitude, é um time muito inferior ao São Paulo. O discurso era exatamente o mesmo. E o São Paulo não conseguiu fazer 2-0 e levar o jogo já no tempo normal. É muito difícil. 2 gols. Eu não acho a LDU e 2 gols é pênaltis, né? 2 gols é pênaltis para passar de vez. São 3. São eu 3. não acho a LDU tão inferior ao São Paulo. E 2 gols é muita coisa. Muita coisa. É impossível. Não, impossível é bobagem. Mas é muito difícil. Muito improvável. Você vê, até você falou, não, imagina, 2 lambujas já é difícil. São 2 gols, é muita coisa. É muita responsabilidade para um time do São Paulo que não é nada disso, né? É um time bem comum. Não é um São Paulo lá, é um time... Né? E tem uma coisa, né, Flávio? Eu até comentava com o Nilson antes do jogo. São Paulo vai ter uma dura missão de reverter esses 2 gols contra a LDU. O chaveamento foi tão ingrato que se passar pega o Palmeiras. E se passar do Palmeiras, se por acaso vier a fazer esse quase milagre, pega possivelmente o Flamengo. Então, pro torcedor de São Paulo acreditar no título é muito difícil. O Palmeiras é um adversário que o São Paulo costuma complicar. Eu acho que o São Paulo, ele pode ganhar de qualquer um e perder de qualquer um. O resultado lá do Equador foi um resultado injusto. Acho que o São Paulo até mereceu perder, mas por 1-0, 2 gols, 1-0 seria bem razoável.
2 gols foi um pouco demais, até por culpa do São Paulo, pelos gols que perdeu e tal. Só que o caso concreto é esse, 2-0 contra. E aí, velho, para reverter isso é muito complicado. Eu diria o seguinte, se fosse LDU e Palmeiras, ou LDU e Flamengo, também seria complicado. Você tem que tirar 2 gols. Mesmo com mais qualidade. Ter que tirar é uma coisa muito complicada. Tem a questão psicológica, então, né? Se você não. Pressão. É lógico, se você não precisa, patolar 0-0. 2-0 seria natural aqui. Mas você tem que fazer. E se você toma um gol? Essa é a questão. Muito complicado. E eu é vou muito falar difícil. mais. Tenho certeza que vai ser dessa forma, tá? Quinta-feira, a recepção da torcida do São Paulo ao ônibus vai ser de novo uma festa linda. O torcedor vai em peso, o torcedor vai lotar o estádio, vai fazer uma festa maravilhosa antes da bola rolar. Agora, se o primeiro tempo acaba 0-0, o mesmo torcedor que estava fazendo festa, batendo no peito, chorando, falando São Paulo, você é o meu amor, é o mesmo torcedor que vai começar a ficar ansioso, vai começar a reclamar mais, vai começar alguns momentos jogar contra. Então, claro que vai ter pressão também por parte da torcida do São Paulo se o São Paulo não conseguir construir um resultado favorável, pelo menos no primeiro tempo. Se não sair ganhando no primeiro tempo de 1-0, o torcedor já começa a ficar receoso e com medo. É típico da torcida brasileira, né? Um apoio até determinado momento. Num determinado momento, quer dizer, se fizer 1-0, moralmente já nem precisa mais da torcida, ele vai sozinho, né? Você precisa quando você está por baixo. Mas isso não é só do São Paulo, não. É bem típico da torcida brasileira. River faz 1-0 no Palmeiras, começa aquele muxoxo. Pode ter certeza disso. E é diferente, né, Flávio? A cultura do futebol mesmo. Tava assistindo o jogo do Palmeiras contra o River na Argentina, quando o Palmeiras faz 2-0... Monumental cantando, parecia que tava 2-0 pro River. É diferente. É uma cultura completamente... Aqui no Brasil, a única torcida que faz isso é a do Corinthians. Tem que ser sincero, a única torcida que canta perdendo o jogo é a do Corinthians. A gente que vai em estádio fazer jogo no Allianz, jogo no Morumbi, jogo na Neoquímica, jogo na Vila, a única torcida que perdendo de 1, 2 gols e continua fazendo a festa e cantando é a do Corinthians. Corinthians perde pra caramba lá, né? Exato. Também tem isso. Eu acho assim, você tem time bom, você vai. Se não tem time bom, esquece. Torcida é importante, é um complemento, arrecada dinheiro, faz parte do negócio. Mas, velho, o Santos do Pelé jogava pra 1.000, 1.200 pessoas. Parece que dá a impressão que não, né? História, vocês olham assim, né? Não viram aquilo? Nossa, o Santos lotava a Vila. Nada, 1.000, 2.000. Procura jogos do Campeonato Paulista pra ver. Era isso, 1.000 pessoas e tal. Metia 7, metia 8, metia 6. Quando ele precisava lotar, ele ia pro Maracanã. Ganhava porque era o Santos, não era por causa do Maracanã. Ele ganhava porque ele ganhava. Então, sempre a história é a mesma. É time bom ganha, o time ruim perde. O São Paulo do Tele, nos primeiros anos, somente quando o Tele chegou, o estádio vazio. Foi campeão do mundo. É assim mesmo. Aí pegou a febre da Libertadores e tal. Agora hoje tem a história da Libertadores. Mas realmente, torcida, ok. Mas não é o que muda o resultado. Não é mesmo. Às vezes até atrapalha. Só queria fazer um comentário, Gui. Tá passando aqui no nosso monitor um VT de 2015. Santos e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O ataque do São Paulo formado por Rogério Neymar do Nordeste, Wilder Guissal, que veio do Atlético Nacional de Medellín, e Alexandre Pato. O torcedor de São Paulo tem que agradecer essa evolução do time, né? Que ataque horroroso, meu Deus do céu. Tá passando ali. E sobre esse jogo... Você acha que evoluiu tanto assim? Em relação ao Wilder Guissal, Flávio, vou te falar que evoluiu, hein? Esse era ruim com força. Tinha o Pato, né? Tinha um Pato. Esse ataque do São Paulo tem o Lucas. Fazendo esse paralelo, né? Mas os gringos, dá pra colocar o Rigoni numa prateleira acima, talvez, do Guissal? Acho que sim. Ferreirinha mais que o Rogério, enfim. Não acho que seja, assim, um time que encante os olhos do torcedor, tá? Não tô falando isso, pelo amor de Deus. Pra mim, um ataque... 2015 você falou, né? Daqui a 10 anos o cara vai olhar esse ataque do São Paulo e vai falar, nossa senhora, não tenho saudade nenhuma dele. O Rogério que era o Neymar do Nordeste. Né? Era mesmo, Neymar do Nordeste. Neymar do Nordeste. Eu tenho saudade do Osório. O Osório, ele fez coisas bem legais no São Paulo. Inclusive, o Rogério Ceni virou treinador por causa dele. Eu fui assistir alguns treinos do Osório, valia a pena. Era um cara diferente, especial, um cara inteligentíssimo. Foi muito bom o trabalho dele no São Paulo. Só que aí resolveram pedir para ele escalar, mandaram um WhatsApp para ele escalar não sei quem. Aí acabou, né? Ele chegou a liderar o Campeonato Brasileiro daquele ano. Chegou. Teve essa história, né, do... Não sei se na época era o WhatsApp, mas teve... Acho que já Foi era WhatsApp. Já.
Pois é. Quando ele recebeu aquilo, ele falou, o que é isso aqui? Aí começou a procurar emprego, apareceu a seleção do México. É isso. O Nápoles, e só para recapitular, nós falamos isso durante a abertura, durante o jogo, sobre o Neymar. O Neymar que deve, na expectativa, na imagem que se espera, né, nos próximos dias, que ele fique fora pelo menos um mês. É isso? Há a possibilidade desse prazo ser prolongado ou não? Como é que está essa situação? Porque até você citou também durante a transmissão o aproveitamento do Santos com e sem o Neymar, né? Muda bastante, e até comentamos também no Canelada isso mais cedo. Com o aproveitamento que o Santos tem sem o Neymar, persistindo esse número, é número para cair. É muito baixo o aproveitamento do Santos sem o Neymar. Então, assim, o torcedor, das duas uma, ou que o time consiga render sem o Neymar, ou que ele volte rápido aí para tentar ser uma peça a mais pro técnico Juan Pablo Vojvoda. Gui, antes da bola rolar, o Santos tinha 18,5% de aproveitamento sem o Neymar neste Campeonato Brasileiro, uma campanha de lanterna do Campeonato Nacional, né? De fato, muito abaixo. Agora tem que refazer as contas, eu não vou conseguir nesse momento já vir com o dado certinho do aproveitamento do Santos sem o Neymar, mas melhora um pouquinho. Vitória importante sem o seu camisa 10, e o Santos precisa se acostumar a jogar sem ele, porque vai ficar fora pelo menos pelo próximo mês. Ele teve uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita, na região do quadríceps. Essa lesão demora de 4 a 12 semanas o prazo de recuperação. Então, pelo menos pelo próximo mês, o Neymar tá fora. O Santos não divulgou ao certo o prazo de recuperação do camisa de número 10. A gente não sabe se foi também uma lesão mais séria, se foi uma lesão leve, enfim. De qualquer forma, a recuperação aí tem de, no mínimo, 4 semanas, um mês. O Neymar deve voltar apenas na reta final do Campeonato Brasileiro. O Santos tem a opção de jogar com o Roleiser na armação da equipe. Hoje aconteceu, inclusive, depois da saída do Vitor Hugo, e o próprio Vitor Hugo. A gente também não sabe qual a avaliação médica que ele vai receber depois de sair hoje ainda na primeira etapa com uma lesão muscular na coxa. E dependendo como for, o Roleiser deve virar de fato o armador da equipe do Santos, para esse restante de temporada. É o jogador mais caro da história do Peixe, contratado no começo do ano por 12 milhões de euros. E agora vai ser muito necessário que ele ajude o Santos nesse momento delicado do Campeonato Brasileiro. Respira, mas não tá livre. Ainda tá ali na beira, na boca do Z4, então precisa manter essa constância de bons jogos e bons resultados para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, acalmar o torcedor, que ainda tem vivo o fantasma de 2023, da forma que foi o Santos caindo na última rodada diante do Fortaleza, naquele jogo que acabou com derrota do Santos por 2-1, e também pensar, quem sabe, em uma vaguinha na próxima Copa Sul-Americana, essa que era a meta inicial do Santos no Campeonato Brasileiro.